Em qual das alternativas as palavras são acentuadas pela mesma razão? A. Sofá, parabéns, armazém. B. Café, troféu, amém. C. Giló, genérico, água. D. Óculos, século, ônibus. Resposta. D. Óculos, século, ônibus. As palavras proparoxítonas sempre são acentuadas graficamente, conforme as regras de acentuação da língua portuguesa. Isso significa que, se uma palavra é naturalmente proparoxítona, ela necessita de acento gráfico. 2. Qual das seguintes frases apresenta o uso correto da crase? A. Vamos a pé até o parque. B. Ela estava disposta a agradecer a todos pelo apoio. C. Vou à escola buscar meu filho. D. A festa foi a convite dos anfitriões. Resposta. C. Vou à escola buscar meu filho. A única frase que apresenta o uso correto da crase é a opção C. Vou à escola buscar meu filho. Neste caso, o uso da crase ocorre porque há a combinação da preposição a com o artigo definido feminino a, referindo-se à escola no feminino. 3. Em um conselho regional, o presidente é eleito a cada 4 anos, o secretário a cada 3 anos e o coordenador geral a cada 2 anos. Se em 2018 houve eleições para os 3 cargos, simultaneamente, das opções abaixo, em que ano isso ocorrerá novamente? A. 2028. B. 2030. C. 2032. D. 2034. Resposta. B. 2030. Para determinar em que ano as eleições para os 3 cargos ocorrerão novamente simultaneamente, podemos calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, dos períodos de cada cargo. Os períodos são: presidente, 4 anos. Secretário, 3 anos. Coordenador geral, 2 anos. O MMC desses períodos é 12, pois é o menor múltiplo comum de 2, 3 e 4. Se as eleições ocorreram em 2018, então o próximo ano em que as eleições para os 3 cargos ocorrerão simultaneamente será em 2018 mais 12 é igual a 2030. 4. O máximo divisor comum entre os números 86, 30, 92 é A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Resposta. A. 2. Para encontrar o máximo divisor comum, MDC, entre os números 86, 30 e 92, podemos usar o algoritmo de Euclides ou decompor os números em fatores primos e então identificar os fatores comuns. Vamos usar o método de fatores primos. 86 é igual a 2 vezes 43. 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. 92 é igual a 2 elevado a 2 vezes 23. Agora, identificamos os fatores primos comuns a todos os números. O fator primo 2 está presente em todos os números. O fator primo 43 está presente apenas em 86. O fator primo 3 está presente apenas em 30. O fator primo 5 está presente apenas em 30. O fator primo 23 está presente apenas em 92. Portanto, o MDC, 86, 30, 92, igual a 2. 5. Qual é a importância de Águas Lindas de Goiás para o estado de Goiás? A. Águas Lindas é uma cidade pequena sem relevância para o estado. B. A cidade serve como um importante centro de comércio e serviços para a região. C. Águas Lindas é conhecida apenas por sua beleza natural, não tem outras contribuições. D. A cidade tem uma população em rápido decrescimento, o que implica desafios e oportunidades para o estado. Resposta. B. A cidade serve como um importante centro de comércio e serviços para a região. Como uma das cidades que mais crescem no estado, Águas Lindas atrai uma grande quantidade de atividades econômicas. O crescimento populacional significa uma demanda crescente por produtos e serviços, o que estimula o comércio local e cria oportunidades de negócios. 6. Como o crescimento populacional de Águas Lindas de Goiás afeta o estado de Goiás? A. O crescimento populacional em Águas Lindas não tem impacto significativo no estado. B. A população crescente de Águas Lindas sobrecarrega os recursos do estado, tornando-o menos desenvolvido. C.
O crescimento populacional em Águas Lindas leva à diminuição da qualidade de vida na região, afetando negativamente o estado. D. O aumento da população em Águas Lindas leva à demanda por mais infraestrutura e serviços, beneficiando o estado como um todo. Resposta: D. O aumento da população em Águas Lindas leva à demanda por mais infraestrutura e serviços, beneficiando o estado como um todo. O aumento da população na cidade resulta em uma demanda crescente por infraestrutura, serviços básicos, como educação, saúde, transporte e lazer, bem como por bens de consumo. Essa demanda estimula investimentos em infraestrutura e serviços públicos não apenas em Águas Lindas, mas também em outras partes do estado, já que as autoridades estaduais buscam atender às necessidades da população em crescimento. 7. Qual evento marcou significativamente a história do estado de Goiás? A. A fundação da cidade de Goiânia como a nova capital do estado. B. A descoberta de ouro na região, que impulsionou o desenvolvimento econômico durante o período colonial. C. A Guerra do Paraguai, na qual os goianos lutaram ao lado das forças brasileiras. D. A instalação da primeira fábrica de cimento no estado. Resposta: A. A fundação da cidade de Goiânia como a nova capital do estado. A fundação da cidade de Goiânia em 1933, durante o governo de Pedro Ludovico Teixeira, marcou significativamente a história do estado de Goiás. Antes disso, a capital do estado era a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho. A mudança da capital para Goiânia representou um marco na modernização e desenvolvimento do estado, contribuindo para a integração e expansão territorial de Goiás. 8. Qual é a característica geográfica predominante do estado de Goiás? A. Grande extensão de litoral. B. Planaltos e chapadas. C. Floresta amazônica. D. Deserto do Saara. Resposta: D. Planaltos e chapadas. Goiás é conhecido por sua predominância de planaltos e chapadas. A maior parte do estado está localizada no Planalto Central brasileiro, apresentando relevos mais elevados, com altitudes que variam de 600 a 1.200 metros acima do nível do mar. Essa característica geográfica influencia o clima, a vegetação e a hidrografia do estado. As áreas de chapadas e planaltos são importantes para a agricultura, pecuária e mineração em Goiás. 9. Marque a alternativa incorreta com respeito ao artigo 15 do Estatuto do Servidor. A. O servidor será exonerado se deixar de entrar em exercício no prazo de 30 dias. B. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde o servidor for nomeado ou designado compete dar-lhe o exercício. C. Os efeitos financeiros da nomeação terão vigência a partir da posse. D. A autoridade que irregularmente der exercício a servidor responderá, civil e criminalmente, por tal ato e ficará, pessoalmente, responsável por qualquer pagamento que se fizer em decorrência dessa situação. Resposta: C. Os efeitos financeiros da nomeação terão vigência a partir da posse. Artigo 15. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde o servidor for nomeado ou designado compete dar-lhe o exercício. 10. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de A. 7 e 8 horas diárias, respectivamente. B. 5 e 7 horas diárias, respectivamente. C. 4 e 6 horas diárias, respectivamente. D. 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Resposta: D. 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Artigo 17. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente, ressalvando o disposto no artigo 19. 11. De acordo com o artigo 19, a lei orgânica não poderá ser emendada mediante proposta A. De 1/3, no mínimo, dos vereadores. B. Do prefeito. C. De 1/5 da população votante. D. Dos cidadãos, subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Resposta: C.
de 1/5 da população votante. Artigo 19. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos vereadores, do prefeito, dos cidadãos, subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. 12. De acordo com o artigo 19, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, exceto a. O voto direto, secreto, universal e bienal. B. A integração do município ao Estado e à Federação Brasileira. C. A separação dos poderes. D. Os direitos e garantias individuais. Resposta: A. O voto direto, secreto, universal e bienal. Artigo 19. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, a integração do município ao Estado e à Federação Brasileira, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. 13. Qual é o objetivo da decisão anunciada pelo Estado de Goiás em relação ao esquema vacinal? A. Intensificar a proteção às crianças e adolescentes. B. Reduzir o número de doses necessárias para completar o esquema vacinal. C. Aumentar o intervalo entre as doses da vacina. D. Priorizar a imunização de adultos. Resposta: A. Intensificar a proteção às crianças e adolescentes. A decisão anunciada pelo Estado de Goiás de aplicar o esquema vacinal composto por 2 doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma, tem como objetivo intensificar a proteção às crianças e adolescentes. Essa medida visa garantir uma resposta imunológica mais eficaz e prolongada contra determinadas doenças infecciosas, proporcionando uma maior cobertura vacinal na população mais jovem. 14. Qual evento marcou o início do período republicano no Brasil? A. A proclamação da independência em 1822. B. A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808. C. A proclamação da República em 1889. D. A assinatura da Lei Áurea em 1888. Resposta: C. A proclamação da República em 1889. A proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, marcou o fim do período monárquico no Brasil e o início do período republicano. Esse evento foi liderado por um grupo de militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamaram a República e instituíram um governo provisório. Com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, adotando um sistema de governo baseado na eleição de representantes do povo para governar o país. 15. Qual dos seguintes princípios fundamentais é estabelecido pelo artigo 3 da Constituição Federal Brasileira? A. Independência nacional. B. Prevalência dos direitos humanos. C. Autodeterminação dos povos. D. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Resposta: D. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 16. Qual dos seguintes princípios fundamentais é estabelecido pelo artigo 4 da Constituição Federal Brasileira? A. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. B. Soberania nacional. C. Intervenção do Estado na economia. D. Pluralismo político. Resposta: A. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: repúdio ao terrorismo e ao racismo. 17. Como você pode inserir uma quebra de página no Microsoft Word? A. Pressionando a tecla Enter no final da página. B. Clicando com o botão direito do mouse e selecionando Quebra de página. C. Usando o atalho de teclado Ctrl mais Enter. D. Indo para a guia Inserir e selecionando Quebra de página no grupo Páginas. Resposta: D. Indo para a guia Inserir e selecionando Quebra de página no grupo Páginas. Para inserir uma quebra de página no Microsoft Word, você deve ir para a guia Inserir na barra de ferramentas superior e, em seguida, clicar no botão Quebra de página no grupo Páginas. Isso irá inserir uma quebra de página no documento.
movendo o conteúdo subsequente para a próxima página. 18. Como você pode ocultar uma linha específica em uma planilha do Excel? A. Clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando Ocultar. B. Selecionando a linha e pressionando a tecla Delete. C. Indo para a guia Início e clicando em Ocultar no grupo Células. D. Digitando Ocultar na célula da linha que deseja ocultar. Resposta. A. Clicando com o botão direito do mouse na linha e selecionando Ocultar. Para ocultar uma linha específica em uma planilha do Excel, você pode clicar com o botão direito do mouse na numeração da linha que deseja ocultar e selecionar a opção Ocultar no menu de contexto que aparece. Isso fará com que a linha selecionada desapareça da visualização na planilha, mas ainda estará presente nos cálculos e na estrutura da planilha. 19. Deus fez o campo, e o homem, a cidade. A afirmação correta sobre o emprego de vírgulas nessa frase é: A. A primeira vírgula é usada para mostrar fim de uma oração. B. A segunda vírgula marca uma elipse do verbo. C. A primeira vírgula é empregada em lugar de um conector. D. A segunda vírgula é usada para evitar ambiguidade. Resposta. B. A segunda vírgula marca uma elipse do verbo. A segunda vírgula marca uma elipse do verbo, que é a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado no contexto. Neste caso, o verbo fez é omitido na segunda parte da frase, mas é subentendido pela presença da vírgula. 20. Qual figura de linguagem é utilizada na frase "O céu chorava lágrimas de tristeza"? A. Metáfora. B. Metonímia. C. Personificação. D. Hipérbole. Resposta. C. Personificação. Na frase "O céu chorava lágrimas de tristeza", o céu é atribuído a uma ação humana de chorar, o que é uma característica da personificação. A personificação é uma figura de linguagem que atribui características humanas a objetos inanimados, animais ou ideias abstratas. Neste caso, o céu está sendo personificado ao ser descrito como capaz de chorar, o que é uma expressão poética para descrever a chuva caindo.